Em João, capítulo 14, um texto bastante conhecido, nós estaremos meditando, nos edificando na palavra por alguns momentos. São João, capítulo 14. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Mas vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Amém. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Ó Pai, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, Amém. luz do mundo, luz das nossas vidas, aqui estamos, ó Pai, congregados em Teu nome, para Te exaltar, para Te louvar e para ouvir mais uma vez a Tua doce voz, através da Tua santa palavra. Que o Teu Espírito, Ele possa ministrar, distribuir, Senhor, a Tua palavra nos nossos corações nesta hora. Abençoa cada um, desde o menor ao maior. Que nós possamos juntos nos edificar diante de Ti, pela atuação do Teu Santo Espírito. Perdoa-nos, ó Pai. Repreende tudo aquilo que esteja querendo atrapalhar a nossa comunhão contigo. O ouvir a Tua doce voz. Mas no nome de Jesus nós a tudo repreendemos. E dizemos e declaramos que tão somente o Teu Espírito, vigário de Cristo, tem toda a liberdade para agir e nos edificar nesta hora. Abençoa-nos aqui, abençoa o lar que nos recebe, cada vida que compareceu, ó Pai, e abençoa aquelas que, embora desejando, não puderam estar conosco. Abençoa todo o Teu povo que nesta hora Te adora, Te busca e, ó Deus, aprende da Tua palavra. Oramos-Te assim agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Esse verso, ou esses versos que nós lemos, sejam ou são daqueles versos mais conhecidos da palavra de Deus para a igreja. Mas eles são muito maravilhosos. Que era um servo estar com o Senhor. Amém. A irmã orava para que o Senhor segurasse suas filhas, o seu lar, nesse caminho. E todos nós temos nesse mundo aflições, preocupações por familiares não convertidos, que embora conheçam, mas ainda não abraçaram o caminho, a verdade e a vida. Então vem esta palavra confortante. Eu sempre digo, nós não temos uma religião. Há religiões por aí oferecendo tantas coisas, especialmente conforto, vantagens, lucros materiais. Mas o cristianismo, o evangelho, a proposta de Deus, não oferece nada de material. Porque o que é material passa, o que é material acaba, o que é material se destrói, o que é material tem um fim. A Bíblia, a proposta de Deus, são promessas espirituais. Amém. São promessas que não acabam. São promessas que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, que a ferrugem não consome. São promessas eternas. São promessas gloriosas, que mesmo diante das lutas e das tribulações, aquele que confia no Senhor, conforme o salmista diz no Salmo 125, são como o monte de Sião, que não se abala, permanece firme e inabalável para sempre. Então vem aqui o Senhor Jesus dizendo, nesta hora,
de alegria para nós, pela nossa segurança em Jesus, mas também de preocupação e às vezes até de tristeza por entes queridos que não querem abraçar ainda esta fé, este caminho. Mas o Senhor Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. E ele diz: crede também em mim. Não adianta dizer que nós cremos em Deus se não crermos em Jesus. Há uma seita aí que só prega Jeová. Mas se nós formos para a Bíblia diz que quem não tem o Filho, não tem também o Pai. Jesus está dizendo aqui: credes em Deus, crede também em mim. Porque a obra da redenção do homem, a obra da salvação de vidas, a obra da regeneração do ser humano, esta obra é feita pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas este ministério, o ministério da reconciliação, o ministério da transformação de vidas, o ministério do perdão dos pecados, é um ministério que a Trindade colocou nas mãos da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Cristo Jesus. Porque foi Ele quem veio ao mundo, foi Ele quem assumiu a forma humana, foi Ele quem assumiu o nosso lugar, foi Ele quem morreu na cruz do Calvário, foi Ele quem foi sepultado, foi Ele que ao terceiro dia rompeu com as cadeias da morte, ressuscitou. É Ele quem está sentado à destra do Pai. É Ele que tem o ministério da reconciliação e da salvação, porque só o sangue de Jesus, Filho de Deus, purifica o homem, nos purifica de todo o pecado. Por isso ele está dizendo aqui: credes em Deus, crede também em mim. E ele continua: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Então, amados, enquanto a vida é esperança. Porque lá no céu, a nossa morada já está segura. Amém, Senhor. Nós devemos estar preocupados com os nossos familiares enquanto vivos. Porque há também para eles lugares preparados. Eles não vão ficar sem um lugar no céu, desde que se arrependam e aceitem a Jesus como seu Senhor e Salvador. E o que nós podemos fazer por eles? Orar, testemunhar, dizer: olha, Jesus os ama, Jesus morreu por vocês, Jesus quer lhes dar uma eterna e gloriosa salvação. Esta é a nossa missão. Nós não podemos abrir a cabeça deles e colocar o Evangelho lá dentro. Não podemos rasgar o peito deles e colocar o Evangelho lá dentro do coração deles. Mas temos uma arma poderosíssima, que é a arma oração. Amém. É aquela que move com o céu. É aquela que abala os poderes da terra e das trevas. É aquela que espanca o inimigo. Porque a nossa arma, ou as nossas armas, são poderosas em Deus. Não são carnais. E poderosas em Deus para a destruição das barreiras, das trincheiras do inimigo. Amém, Senhor. É a oração e a palavra de Deus, a Bíblia. Então o Senhor Jesus está dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Uma outra grande alegria e conforto para nós que já pertencemos à igreja. Amém, Senhor. Nós já aceitamos a sua primeira vinda. Nós já aceitamos a sua morte e redenção das nossas almas.
Agora então a igreja aguarda, caminha cumprindo a sua missão, sendo luz, sendo sal da terra, proclamando as boas novas de salvação, se edificando, se alegrando no Senhor, se alimentando do Senhor, da sua palavra. Mas aguarda também com ansiedade e preparada o dia glorioso da vinda de Jesus, amém, da sua segunda vinda, para nos buscar. E eu quero deixar bem na cabeça de cada um de nós que aqui está. Muitas vezes nós ficamos nos perdendo em questiúnculas doutrinárias, em questões de igrejas locais, de igrejas denominacionais, de igrejas aqui na terra. Não, Jesus não vem buscar igreja A ou B, denominacionalmente falando. Jesus vem buscar a sua igreja. Amém. E a igreja de Jesus é aquela lavada, purificada, alvejada pelo sangue do Cordeiro. Amém. A igreja que Jesus vem buscar é aquela que nasceu no coração também de um Zaqueu, que quando recebeu Jesus em sua casa com alegria, não importava a sua vida, cobrador de impostos, inimigo dos judeus, malquisto, mal visto, porque defraudava, porque roubava, porque extorquia, porque não conhecia a verdade. Mas no momento que ele se converteu, que ele aceitou, Jesus então lhe declara: hoje houve salvação nesta casa, porquanto este também é filho de Abraão. Abraão é o pai dos crentes, é o pai dos que têm fé, é o pai dos que confiam no Senhor. É aquela igreja que nasceu no coração daquele carcereiro, que quando viu as maravilhas de Deus descendo sobre aquele presídio, por causa de servos que ali estavam, louvando ao Senhor, orando ao Senhor, sendo libertos pelo Senhor, libertos fisicamente, porque já tinham sido libertos espiritualmente. E ele pergunta: senhores, diante de tudo isso, que devo fazer para me salvar? A resposta foi: crê no Senhor Jesus, amém, que serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Ele vem buscar esta igreja, a igreja que creu em Jesus, amém, como seu Senhor e Salvador, a igreja que o aceitou como seu Deus, Senhor e Salvador, a igreja que procura ser na terra luz, espalhar, espelhar, irradiar a luz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque na casa do Pai há muitas moradas, e ele foi preparar, e ele diz: eu vou preparar, e quando eu for e vos preparar, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando? Não sabemos. Não sabemos. Uma coisa sabemos. Quinta-feira atrasado nós meditamos na igreja sobre Mateus 24, sermão profético. Uma coisa nós sabemos: todas as profecias já estão cumpridas. Todos os sinais já foram evidenciados. Todos os sinais que antecederiam, que deveriam acontecer, para que tudo estivesse preparado, para que quando Deus quisesse vir em Jesus buscar a sua igreja, esses sinais já se cumpriram. Todos eles. O Evangelho já está sendo pregado em todo o mundo. Então o fim poderá vir. Fica dependendo apenas de Deus. Então cabe à igreja estar alerta, a igreja estar atenta, a igreja não estar dormindo espiritualmente, a igreja está fazendo a última oração da Bíblia, o Maranata, lá no final do Apocalipse: ora vem Senhor Jesus. Amém. Maranata significa: vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Porque nós devemos estar ansiosos, nós devemos estar alegres, nós devemos estar preparados
para que Ele, em vindo, nos tire desse mundo que vai de mal a pior, desse mundo que jaz no maligno. Mas, felizmente, a igreja tem crescido, o evangelho tem alcançado corações, pessoas que ontem não eram cristãs, hoje nós encontramos com elas, estão com a sua Bíblia debaixo do braço. Sexta-feira tivemos um culto em a casa de uma recém-convertida em nossa igreja, e lá estava um jovem senhor, vizinho nosso ali, guarda ali na prefeitura, fica bem vizinho, de frente quase da nossa residência, e a gente toda a vida conheceu aquele rapaz ali e sabia que ele não tinha, ele estava com a sua Bíblia debaixo do braço e disse: pastor, faz 3 meses que eu fui batizado. Né? Servo do Senhor. E quantos nós sabemos, né? Ontem não eram nada, hoje são servos de Jesus. Aqui está o Marcos, né, o Aurélio. Sem convertido, ele e a sua esposa. Serve. E agora vínhamos na viagem, ele vinha dando seu testemunho. Que bonito que Jesus tem feito nesta vida e tem entendido, né? Às vezes Jesus faz tanta coisa nas nossas vidas, nas vidas de muitas pessoas por aí, e não entendem que são bênçãos de Deus. Amém. E acham que aquilo é uma obrigação de Deus, aquilo acontece mecanicamente, automaticamente, ou até pelo próprio merecimento. Meus amados, nós não merecemos coisíssima nenhuma, nós não merecemos nada, não merecemos salvação, não merecemos nada. O que nós merecemos é o inferno. Mas Jesus veio e nos deu de graça uma grande salvação. Basta que creamos. Ele nos dá de graça, porque graça é favor imerecido. E é de graça que nós recebemos, não compramos, não custa um tostão para nós a salvação, a nossa oferta para a igreja, o nosso dízimo para a igreja, o nosso trabalho para o Senhor. Tudo o que fizemos não é nada pelo que o Senhor nos fez, porque Ele veio de graça, Ele morreu. A nossa salvação não custou nada, custou o sangue de Jesus. Amém. Não é por prata, não é por ouro que nós fomos resgatados da nossa fútil, vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, do Cordeiro imaculado, que tomou o meu, o seu, o nosso lugar e disse: Pai, está consumada. Aquilo que o homem jamais pôde fazer, aquilo que o sangue de animais jamais pôde fazer, eu fiz, eu completei, porque sendo Deus, eu tomei a forma de homem, sofri com os homens, vivi em lugar dos homens, assumi o lugar do homem, morri pelos homens na cruz do Calvário, mas como Deus eu pisei a cabeça da serpente, eu pisei a morte, e eu saio vitorioso no túmulo para garantir àqueles que quiserem uma vida eterna feliz. Amém. Na presença do Senhor. É de graça, é de graça, e não é pelos méritos deles, porque eles não merecem nada, mas como criaturas de Deus e amados por Deus. Deus ama o pecador, abomina o pecado, e o pecado do pecador Jesus aboliu, arrancou, tirou, lavou na cruz do Calvário, e Ele nos ama. E no céu é lugar de pecadores, não de pecados, mas de pecadores regenerados pelo sangue do Cordeiro. Amém. E Ele diz então: mas vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como saber o caminho? Tomé é aquele Tomézinho, né? É aquele Tomé que, quando veio a notícia de que o mestre tinha ressuscitado, disse: eu não creio, de modo nenhum. Eu tenho que colocar a minha mão lá no lugar dos cravos. Eu tenho que apalpar o corpo dele. Por isso há o adágio por aí. Você parece Tomé, né? Até o mundo aí fala isso. Parece Tomé. Muitos falam sem saber, porque apenas para eles é um ditado. Mas esse ditado é bíblico, ele tem fundamentação bíblica, né? Parte daí. Então Jesus chega e diz: Tomé, mete o teu dedo aqui. Vê aqui os sinais dos cravos. E um espírito, um corpo fluídico, não tem carne e ossos, não tem consistência, como você pode ver aqui. Toque e você vai encontrar consistência, você vai ver aqui o sinal dos cravos. Ó, aqui ainda está fresquinho. Apenas 3 dias. 4 dias.
Veja aqui. Daí ele creu. Ó Senhor, meu e Deus meu. Então ele está dizendo aqui, Tomé, outra vez, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Eu fico às vezes admirado, eu tenho dito sempre que eu acho que os cristãos de hoje, apesar das muitas fraquezas no nosso meio, mas eu creio que hoje os cristãos são mais crentes do que aqueles daqueles dias. Eu acho que os cristãos de hoje, os verdadeiros cristãos hoje, são mais crentes do que aquele povo que andou ouvindo Deus falar diretamente. Eu fico pensando, se fôssemos nós, né? Hoje o nosso barquinho, quando estava quase no meio da viagem, quebrou, por isso nós atrasamos. Tivemos que voltar a Angra, rebocados, pegar outro para vir para cá. Mas se eu pensar, se a gente chegasse ali na beira do mar, então quebrou lá no meio, até um irmão brincou, eu vou ter que saltar e voltar a pé. Né? Como é que eu... Já pensaram se o mar abrisse naquela hora? Pode ir, ó, tá livre aí, pode chegar lá, vai a pé. Será? A nossa fé não seria... Poxa, eu acho que eu ia pegar nesse Deus, não acontecendo, ele se apega, isso aqui eu não largo mais mesmo. O povo de Israel, aconteceu isto, né? O mar abriu, se viu livre do inimigo, atravessou a pé enxuto, e logo na frente começou a ficar com medo e reclamar, vamos morrer de sede, vamos morrer de fome, vamos voltar para o Egito, que lá tinha pepino, pelo menos para a gente comer. Eu acho que o povo daquela época era muito mais incrédulo, né? Os discípulos andaram com Jesus, conviveram com Jesus, viram Jesus chegar e dizer, ó, morto de 4 dias, sai daí, vivinho, ele saía, né? A outra lá com febre, pôs a mão, orou, acabou. O outro lá, endemoniado, sai e não volte mais, e na hora, e tanto pegou lá aqueles pãezinhos e peixinhos e transformou em comida para mais de 15 mil pessoas. Ainda sobrou muito mais do que tinha. E logo depois o povo começou, duro esse discurso, quem pode suportar, e ia cada um embora. Então eu acho que aquele povo era mais descrente do que nós. Por isso ele diz, mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Tomé estava com Jesus, era discípulo de Jesus, e dizia, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Agora o verso 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Meus amados, eu me apego muito nesses textos conhecidos para nossa edificação. Porque há muita gente por aí, religiosa e cristã, perdida nos caminhos ainda, tendo seus caminhos. Tendo os seus caminhos. Seus caminhos de doutrina, seus caminhos de costume, seus caminhos de princípios, seus caminhos disso, seu caminho daquilo, seu caminho daquilo. Mas eu não vejo aqui na Bíblia, eu vejo o quê? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Não há caminhos para Deus. E não são as nossas religiosidades que nos levam a Deus. Doutrinas, costumes, princípios, podem até nos ajudar, podem até satisfazer as nossas vidas. Estamos conversando com os irmãos aqui na vinda, né? Eu sei que eu estive conversando recentemente com um irmão, acho que até hoje mesmo, ontem, de uma outra igreja evangélica, e ele está dizendo, realmente, há uma pessoa da minha família que não se dá bem no determinado culto, que acha que faz muito barulho, dá dor de cabeça, se dá bem nesse culto, nesta igreja. Há outros que não se dão bem nesse culto, acham que é muito quieto, muito parado, então se dão bem lá no outro. Eu acho que as igrejas, as denominações são para isso também. Cada um vai estar no lugar que se sente bem, que gosta, que se sente bem. Há outros que não fazem questão, então ele fica na igreja que ele quer ficar, tanto faz assistir lá como assistir aqui, está tudo bem, está se edificando, o Senhor está ali, realmente o está. Mas as religiões, as igrejas evangélicas, são isso também.
mas nunca para nós ficarmos nos degradando. A minha que é certa, a sua que é errada, isso aqui. Porque olha, Jesus, para ir ao céu, há um caminho. Eu sou o caminho. Doutrinas, princípios, costumes, liturgias não levam a Deus. Eu sou o caminho. Segundo, e a verdade, a única verdade, é singular. Eu sou o caminho, não sou um dos caminhos, eu sou o. É definido, é Jesus. Para ir ao céu é só Jesus. Religião não leva a Deus, é só Jesus, é a missão dele. Eu sou a verdade, a única verdade. A gente conversa com pessoas, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que não pode. Não temos que achar nada e nem deixar de achar. O que temos que aceitar é o que está na Bíblia. A verdade está aqui. O homem moderno acha tanta coisa. Houve alguém, um médico em Angra, que num dia fazendo uma palestra para eles, o senhor não acha que a Bíblia já está assim antiquada, já seria bom escrever outra Bíblia? Eu falei, meu amado, a Bíblia nunca é antiquada, a Bíblia é a verdade que vem rasgando os séculos e é sempre atual. É o livro mais antigo, o livro mais lido, o livro mais atual. E ele só vai parar de ser lido quando ele for selado, quando ele for fechado, quando Jesus levar a sua igreja, acabou a missão da igreja, mas até lá é o livro mais lido, mais atualizado, está aqui, tudo que você queira está aqui. Não é um compêndio de matemática, mas tem matemática, não é um compêndio de filosofia, mas tem filosofia, não é um compêndio de história, mas tem história, não é um compêndio de sociologia, mas tem sociologia, não é um compêndio de estratégia para a guerra, mas aqui tem estratégia para a guerra. Aqui nós temos tudo, é a palavra de Deus. Ela é atual. Ela não tem que se amoldar ao que o mundo moderno acha. O homem que tem pela fé, se quiser se amoldar ao que a palavra diz, está aqui. Ou nós nos amoldamos à palavra de Deus, ou continuamos fora do caminho, fora da verdade, da única verdade, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a verdade e a vida. Três coisas importantíssimas. Para o céu, Jesus diz, eu sou o caminho. Para o céu, eu sou a única verdade que leva o homem ao céu. Eu sou a vida. A verdadeira vida. A vida eterna, feliz. Aquela vida de gozo e paz, de alegria, que o mundo não pode dar, mas também não pode tirar, com todas as suas angústias, com todo o seu poderio, com todos os seus ataques. Mas aquele que tem Jesus no coração, ele é feliz, porque a sua felicidade independe das circunstâncias, ela está lá dentro, porque Jesus carimbou com o seu espírito e diz, este é propriedade minha, pertence a mim, e o meu gozo vem de dentro para fora, porque ele coloca no íntimo do nosso coração. É aquilo que ele disse em João 10:10. A primeira parte diz que o ladrão, afigurando o demônio, veio senão a matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A verdadeira vida, ele é a fonte da água da vida. A verdadeira água que dessedenta a nossa sede espiritual. E ele é o pão que sacia a nossa fome espiritual. Ele é tudo para nós. E a vida. E ele termina dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai. Não é vai, não. E esse aqui tem uma propriedade especial, né? Palavra de Deus. Ninguém vem. Por que ninguém vem? Ele estava aqui na terra, ele podia dizer, ninguém vai ao Pai. Porque ele estava aqui. Mas ele não disse ninguém vai. Mas isso aqui é a força da Bíblia, a força da teologia, é a força da palavra de Deus, é a força do que é Jesus. Porque ele disse, eu e o Pai somos um. Por isso ele diz, ninguém vem ao Pai. Porque ele ali era a expressa revelação do
Pai. Ele ali falava no nome do Pai. Ele ali representava o Pai. Ele é a expressa revelação de Deus. Por isso ele diz, ninguém vai, diz, ninguém vem. Porque se vem a mim, está vindo ao Pai. Está vindo ao Deus, Senhor. Aquele que nós admitimos, é o Criador.